Olá, pessoal! Eu sou o Fernando, mas podem me chamar de Fê. E hoje é meu aniversário. Uhul! Para comemorar esse dia, eu gostaria de levá-lo a uma jornada pela minha vida. Todos os 360 milhões de anos dela. A história do planeta de onde eu, e você nesse caso, venho, começou há cerca de 4,6 bilhões de anos atrás. Antes de eu aparecer, muitas coisas legais já haviam acontecido. Ah, como teria sido interessante ver a primeira água líquida aparecendo na Terra 4,4 bilhões de anos atrás. Afinal, a água é uma das minhas coisas favoritas neste mundo. Eu sempre torço por ela. 3 bilhões de anos atrás foi quando as primeiras bactérias fotossintetizantes apareceram. Eu sei tudo sobre fotossíntese. Passo o dia inteiro convertendo a luz solar em energia. Também vale a pena mencionar que os primeiros fungos terrestres começaram a crescer há 1,3 bilhão de anos. Mas me sinto muito mal por eles quando a Terra ficou completamente coberta com uma espessa camada de gelo entre 850 milhões e 630 milhões de anos atrás. Ufa, que bom que eu ainda não estava por aqui. Após esse congelamento, cerca de 600 milhões de anos atrás, se acumulou na atmosfera oxigênio suficiente para criar uma camada de ozônio. Que impulso para a vida foi isso? É exatamente ela que protege este planeta da radiação nociva do Sol. Graças a esse novo cobertor protetor, um novo mundo de criaturas vivas começou a colonizar os oceanos há 535 milhões de anos. E há 485 milhões de anos apareceram os peixes sem mandíbula. Eles foram os primeiros animais com ossos de verdade. Você sabe, menos a mandíbula, é claro. Aproximadamente 390 milhões de anos atrás, as plantas já tinham folhas e raízes. Há 370 milhões de anos, algumas plantas desenvolveram tecidos especiais que começaram a produzir madeira. Foi assim que florestas com árvores altas e enormes apareceram na Terra. Mas ei, já faz 360 milhões de anos que eu nasci. Oh, como eu era fofo! A propósito, eu realmente não mudei muito desde então. Ainda sou muito fofinho, né? Ok, talvez eu tenha ficado um pouco maior, mas todos crescemos com a idade. E em geral, o planeta no momento do meu nascimento já começava a se parecer com sua versão moderna. Quase, mas não exatamente. Veja estes insetos. Eles estão voando por aí prestes a ganhar os céus. Agradeça por não ter vivido nos meus primeiros dias, porque esses insetos eram muito maiores do que os que você costuma ver agora. Por exemplo, aquela libélula ali tem uma envergadura de arrepiar os cabelos, com mais de 60 centímetros. Acho que tenho sorte de ter convivido com o maior inseto conhecido que já viveu na Terra. E sou ainda mais sortudo por ele não ter me devorado. Algum tempo depois de eu nascer, cerca de 355 milhões de anos atrás, finalmente decidi dar uma espiada nos arredores. No oceano, não muito longe da minha casa, os tubarões já estavam nos seus tempos dourados. Embora antes dessa época eles parecessem mais com enguias enormes do que predadores mortais em forma de torpedo. Naquele momento, eles tinham dentes bem desenvolvidos e toda uma variedade de formas e jeitos. Estamos em 350 milhões de anos atrás, quando vejo uma criatura que nunca tinha visto antes. Ele tem uma ligeira semelhança com o lagarto moderno, mas seu crânio e pulsos revelam sua natureza anfíbia. Veja, a coisa acabou de colocar um ovo de couro fofo. Bem, acho que isso faz do chamado Westlotiana um elo importante entre os anfíbios e os répteis. Um réptil real como você conhece hoje não existia até 305 milhões de anos atrás. Lembro daquele dia em que um pequeno lagarto pegajoso começou a fazer cócegas em minhas raízes. Ele nem me avisou. Que coragem! Na mesma época, outros tipos de répteis começaram a aparecer. Os ancestrais dos crocodilos modernos, cobras, tartarugas e tuataras. Ou o que quer que sejam. Vamos para aproximadamente 280 milhões de anos atrás. Começo a vasculhar meu cérebro com outro problema. Os primeiros besouros estão me incomodando e... Ei, você está roendo meu caule? Show! Então começo a ouvir rumores de que mais e mais espécies diferentes, incluindo novos tipos de peixes, estão aparecendo nos oceanos. Isso foi há cerca de 251 milhões de anos.
E 5 milhões de anos depois, os primeiros ictiossauros, com os seus pequenos corpos alongados, parecidos com as enguias, começaram a nadar pelos oceanos. Lembro de ter visto o primeiro dinossauro terrestre lá por 225 milhões de anos atrás. Ele tem uma cabeça pequena sobre um pescoço comprido, e você não faz ideia de quão flexível é esse pescoço. A criatura de 6 metros também é muito grande, especialmente em comparação com a minha forma exuberante, mas não tão imponente. Mas a coisa mais ameaçadora são os dentes dele. Eles são ideais para esmagar plantas. 220 milhões de anos atrás. É quando começo a me sentir ofuscado por enormes florestas produtoras de sementes que crescem em abundância. Mas isso não é tudo. Os animais que se alimentam dessas árvores também se tornam, como dizem, gigantes. Isso faz sentido. Afinal, seus corpos têm que acomodar as tripas necessárias para digerir cargas de plantas pobres em nutrientes. Pobres plantas. Mas então algo maravilhoso, quero dizer, terrível acontece. Há cerca de 201 milhões de anos, testemunhei um dos maiores eventos de todos os tempos, a extinção Triássico-Jurássica. Ela destruiu inúmeras espécies de animais, tanto em terra quanto nos oceanos. Por outro lado, depois dessa catástrofe, eu, Fernando, não sou mais tão comestível. Mas o caminho está preparado para muitos dinossauros, como o Tiranossauro Rex e o Estegossauro, entrarem em seu período áureo. Você consegue sentir isso? O chão está tremendo. Ai, minhas raízes não gostam disso. Entendo. Esse é o primeiro Diplodocus a pisar em seu novo playground. Este gigante mede cerca de 25 metros e pesa por volta de 13 toneladas. Felizmente, essa criatura prefere se alimentar de copas e galhos de árvores. Caso contrário... Ei, você quase pisou em mim, senhor. Você está andando aqui. Você está andando aqui. Tenha mais cuidado, por favor. Estamos em 155 milhões de anos atrás e ouço um zumbido irritante. Pode ser... um mosquito? Oh, não. Ainda não, mas é o primeiro inseto sugador de sangue, também conhecido como maruim. Lembro muito bem desse dia. Meu primeiro amor. Ela se mudou para o meu lado há aproximadamente 130 milhões de anos. E era linda, como a primeira planta com flores. Ela pode ser polinizada por insetos e até pelo vento. As flores de tirar o fôlego e aromáticas da minha nova vizinha atraem as primeiras abelhas. Cerca de 100 milhões de anos atrás. Agora, são 80 milhões de anos atrás, e algo começa a incomodar minhas raízes e caule novamente. Logo, a sensação de cócegas se torna insuportável. Eu vejo pequenas criaturas escuras. As primeiras formigas. Mas não muito tempo depois, chegou aquele dia fatídico. Nunca esquecerei. Perdi tantos amigos, vizinhos, família. Foi a extinção em massa que ocorreu há 65 milhões de anos. Ela exterminou todos os dinossauros e metade de outras espécies animais. Lembro-me de me sentir mal por esses pobres bichos. Bem, pelo menos os pássaros sobreviveram e me animaram com suas canções melódicas todos os dias. Além disso, 1 milhão de anos após a extinção, com os répteis gigantes fora do caminho, os mamíferos se tornaram as espécies dominantes. Foi quando os primeiros roedores apareceram. Eu não estou feliz com essa última parte. Um dia, aproximadamente 60 milhões a 55 milhões de anos atrás, eu vi uma criatura bizarra. Ela tinha uma cauda longa, subia nas árvores, usava os polegares e tinha uma família. Mais tarde, descobri que era o primeiro primata. 52 milhões de anos atrás, vejo outra criatura que quase me dá um ataque cardíaco. Se eu tivesse um coração, é claro. Ele tem 2 presas afiadas. Envolve-se nas asas semelhantes a um manto. Sim, foi quando os morcegos apareceram. Agora são 40 milhões de anos atrás. E tem uma surpresa agradável. Uma coisa magnífica e frágil repousa sobre minhas folhas. É hipnotizante. Não quero que a primeira borboleta moderna me deixe. Há 35 milhões de anos, tive que começar a lutar pelo meu lugar. As pastagens começaram a se expandir e diversificar, e fiz o meu melhor para afastar os invasores. Então, 30 milhões de anos atrás,
eu vejo uma das criaturas mais bonitas de todos os tempos. É graciosa e perigosa, com um corpo magro e musculoso e dentes poderosos. Bem, eu tenho sorte que os primeiros gatos são comedores de carne. A partir de 25 milhões de anos atrás, é como se este planeta explodisse com vida. Os primeiros veados, hienas, girafas, ursos. Minha vizinhança ficou muito mais barulhenta, quase da noite para o dia. Um dia, sinto o chão tremer novamente e me pergunto se os dinossauros voltaram de alguma forma. Mas não. O animal que vejo tem um corpo coberto de pelos, um tronco longo e presas longas e curvas. É o mamute. E apareceu na Terra há aproximadamente 4,8 milhões de anos. Cerca de 4 milhões de anos atrás, eu vejo uma das primeiras criaturas que se parecem um pouco com você, meu amigo. É um australopiteco, que acredita-se ser seu parente próximo. E, finalmente, há cerca de 2 milhões de anos, encontrei um dos primeiros representantes da espécie humana, o Homo habilis. Não tem muita semelhança com as pessoas modernas, mas aguarde. Em torno de 350 mil anos atrás, os primeiros humanos arcaicos, chamados Neandertais, aparecem. E 100 mil anos depois disso, aqui vamos nós! Olhe para esses humanos anatomicamente modernos. Só levará cerca de 70 mil anos para substituírem os Neandertais por completo. E bem, o resto é história. Já se foram os dias de precisar me esquivar dos pés de dinossauros e insetos que mastigam folhas. Vocês, seres humanos, tornaram minha vida muito fácil. Apenas fico aqui no meu aconchegante vaso seguro, no parapeito da janela e tomo sol. Mas, de vez em quando, lembro daqueles tempos selvagens. Ei, se aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e dizer que foi o Fernando que lhe enviou.